Olá, meu nome é Marla. Essa é a 12ª aula de Histologia Especial Comparada e hoje nós vamos terminar o sistema geniturinário. Hoje a gente vai falar da parte comparada. O que nós vamos ver aqui em relação às túnicas que envolvem o testículo? Essas túnicas sempre vão ser formadas por tecido conjuntivo, mas em alguns casos, na túnica albuginea, naquela que está mais por fora, tem uma camada muscular muito grande. Isso acontece, por exemplo, nos garanhões. O testículo, lembra? Tecido conjuntivo por fora, entra, divide em lóbulos. Quando o tecido conjuntivo entra, a gente chama de septos. Esses septos podem ser mais espessos ou mais finos, conforme o animal. Mas vocês viram que a organização geral é muito semelhante, né? Em garanhões e porcos, aquelas células intersticiais, elas são abundantes. Vocês lembram dessas células intersticiais? São as células que produzem testosterona. Sim, em alguns animais tem mais que outros, mas a semelhança continua. Os túbulos seminíferos em gato, coelho, touro, garanhão, pertinho ali do epitélio, tem os miofibroblastos. Lembra o fibroblasto com capacidade de contração? E ele vai fazer isso, ele auxilia a contração para mover os espermatozoides para os ductos. Em humanos, não tem essas células ali nos túbulos seminíferos. Em garanhões idosos, pode acontecer a atrofia dos túbulos seminíferos. Por quê? Uma fibrose intersticial, ou seja, entre esse tecido, aqui ó, que fica entre os túbulos seminíferos, forma-se muitas fibras. E aí o que acontece? Aquelas células intersticiais que produzem testosterona não vão estar mais ativas. Lembra que quando a gente viu em humanos, a gente falou e deu uma ênfase muito grande na importância do testículo descer, porque a produção de espermatozoide fiável só é possível quando a temperatura é menor, então não pode ficar na cavidade abdominal. Mas isso não serve para todos os animais. Em alguns animais, como as aves, os testículos ficam na cavidade abdominal. Em peixes, gente, em peixes, o testículo é composto por cistos, tá? Estes cistos é um testículo, vários cistos, então não são os lóbulos, mas cistos. Eles são unidos por tecido conjuntivo, tá? E aí, o que a gente chamava de lóbulos lá dividido por septo, aqui a gente vai estar chamando de cistos. Em cada cisto tem as células germinativas e a célula de sustentação. Tá vendo como na histologia é tudo muito semelhante? E cada cisto, as células estão no mesmo estágio e vão amadurecer simultaneamente. Como vocês estão vendo aqui, ó, cistos em cada cisto numa fase muito específica do desenvolvimento para a formação do espermatozoide e futura liberação aí dos espermatozoides. Existem alguns sapos, e aí eu trago para vocês um exemplo, né? Que o macho, ou seja, junto ao testículo, ele tem testículo, mas junto ao testículo existe um ovário quiescente. E conforme a proporção de macho e fêmea naquela população, pode acontecer que estes ovários sejam recrutados para começar a trabalhar e produzir gametas femininos. Os ductos, então a gente viu o testículo, depois nós vimos os ductos. Como que são os ductos? É tudo muito semelhante ao que a gente viu para o humano. Vai variar o quê? Às vezes o tipo do epitélio, se tem cílio, se não tem estereocílio, se tem célula caliciforme ou não tem, mas o padrão geral é muito semelhante.
O pênis. Então, o pênis ele tem uma variação maior de anatomia do que o que a gente viu para ductos e para os testículos. Ele também vai servir nos outros organismos, né? Como órgão do sistema urinário e do sistema reprodutor. O que a gente pode trazer de diferente aqui, que com certeza vocês já ouviram em algum momento falar, que existem pênis que têm osso. Este osso, que também é chamado de báculo, está presente em canídeos, felídeos, ratos, morsa, guaxinim, e ele serve para sustentar a ereção por mais tempo. Provavelmente você já viu um cachorro cruzando e viu que eles ficam ali um tempão, né? Isso é possível porque ali no meio do pênis do cachorro tem um osso. E com isso, por ficar mais tempo, está garantido que mais espermatozoides do macho vá para aquela fêmea, garantindo a passagem dos seus genes adiante. E com isso evita que outros machos cheguem e copulem com a mesma fêmea, né? Gente, a próstata, ela vai acontecer então nos outros animais, vai variar de tamanho, de morfologia, mas a histologia segue a mesma. As vesículas seminais não existe em alguns animais. Aí é que eu trago para vocês o exemplo da minhoca. E por que eu trago esse exemplo para vocês? Porque na minhoca, o que acontece? As células mães do espermatozoide são produzidas lá no testículo, mas as células mãe vão para a vesícula seminal. E ali é que vai sofrer mitose, a espermatogênese e a espermiogênese. Lógico, agora a gente está falando de um invertebrado, né? A distância evolutiva é um pouco maior do que o que a gente viu para o homem, né? E as glândulas do bulbo uretrais, nos indivíduos que têm, são semelhantes ao que a gente viu para o homem. Em cães, eles são ausentes. Então, a gente fica por aqui neste conteúdo, mas a gente continua o assunto nas aulas síncronas.